livro do Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 38 e o 39. Quero ler com vocês esse texto aí, para nós fazer uma consideração. Evangelho de João. Evangelho de João é aquele evangelho, sabe, familiar. O Evangelho de João é o evangelho da intimidade da igreja. O João escreve para a igreja. João escreve para o convívio da gente como membro do corpo de Cristo, como servo de Jesus, né? Ele fala muito sobre o convívio do amor, sobre a experiência da mesa e assim por diante. Então, o versículo 38 fala assim: voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, esses dois que o seguiam devem ser André e Filipe, tá? Perguntou-lhes: o que vocês querem? Outra versão: o que vocês buscam? O que vocês estão buscando? O que buscais vindo me seguir? Jesus, ele respondeu: Rabi, o mestre, onde o senhor está hospedado? E outra versão: onde o senhor mora? E uma versão mais atualizada: qual o seu CPF? CPF, qual o seu CEP? Né? Qual o seu CEP, Jesus? Né? Qual o seu endereço? Né? Aí, versículo 39, Jesus fala assim: venham e vejam. Venham e vejam. Esse é o texto que eu queria considerar com os irmãos na noite de hoje. Na noite de hoje. Esse texto fala dos primeiros discípulos de Jesus, né? Os primeiros discípulos de Jesus. Então, o André, que é irmão de Pedro, quando Jesus atendeu eles nesse particular, diz o texto que eles foram para onde Jesus hospedava e morava. Ficou com ele por volta de 4 horas, né, ali conversando, até o final da tarde. Conversou, e eles voltaram fascinados com a conversa que teve com Jesus. E André foi logo procurar o seu irmão Pedro e falou: olha, você precisa conhecer quem nós conhecemos, né? Da mesma forma, eles falaram para Natanael. Natanael também interessou por encontrar com Jesus. E aí, o projeto chamado Evangelho deu crescimento, né? O projeto Evangelho começou a crescer. Um falando do outro sobre Jesus. Muito bem. Então, nós temos aqui uma pergunta interessante que passou a ser uma expressão da gente fazer análise. A primeira pergunta foi a pergunta do discípulo: o que vós buscais? O que vós querem? O que vós procuram de mim? Essa pergunta que Jesus estava perguntando para aqueles discípulos. Eles precisavam dar resposta. E a resposta que eles queriam era essa: onde o Senhor mora? Onde o Senhor está hospedado? Nós queríamos saber, queríamos te visitar. Então, nesse diálogo aqui desses dois discípulos com Jesus, a gente aprende algumas coisas interessantes, né? A importância da gente saber o que estamos buscando, o que nós queremos, principalmente o que queremos acerca de Jesus, o que nós queremos acerca da missão, da obra, da pessoa de Cristo, não é? E então nós temos aqui uma expressão, ou tiramos daqui um fato que é bíblico, que é teológico, que faz parte de toda a Bíblia, é a expressão buscando o Senhor. Buscando o Senhor. O que vós buscais? Buscamos o Senhor, né? Essa seria o tema, ou o que está por trás dessa palavra, seria isso: buscamos o Senhor. Muito bem. A gente,
nessa expressão, a gente precisa entender que aqueles discípulos, ao seguirem Jesus e Jesus perguntar o que eles buscavam, eles estavam interessadíssimos em conhecer mais de Jesus, né? Eles fizeram daquilo uma prioridade. Nós precisamos conhecer mais deste homem, deste profeta. Então ele estava interessado no saber que Jesus era de fato, o que ele podia fazer, e assim por diante, né? Eles estavam buscando o Senhor. E buscar o Senhor é um tema de toda a Bíblia, né? Isaías 55 está bem claro: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, é interessante que esse versículo, ele dá um time, né? Então vai ter tempo que você vai buscar o Senhor e não vai conseguir encontrá-lo. Vai chegar a época, aí nós podemos ler lá em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, que as pessoas chegarão um dia que terão fome, sede, desejo de buscar a Deus e não vão encontrar. Ao bater as portas, eu queria encontrar com Jesus, estou buscando Jesus. Não, vai numa igreja, noutra igreja, vai chegar o tempo em que Jesus não mais será encontrado. Então, nós estamos vivendo uma época, um período, um tempo chamado tempo favorável de encontrar com Jesus. Tempo favorável de buscar a Jesus. No capítulo 65 de Isaías, e esse capítulo está replicado em Romanos, capítulo 3, versículo 11, onde diz assim, o escritor Paulo escrevendo ao Romano, falou assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, essa época houve um tempo em que ninguém buscava o Senhor, um tempo que ninguém procurava entender Deus, ninguém procurava compreender Deus, ir até onde o Senhor encontrava. Então, Jesus inaugura esse novo tempo, né? No capítulo desse mesmo livro, capítulo 10, e o versículo número 20, também ele usa um tema lá de Isaías 65, aí diz assim: Isaías disse ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não procuravam por mim. Então uma coisa é certa: Jesus tem desejo, Jesus tem vontade de revelar ao homem, de revelar a mim e a você, né? Essa é um fato bem notório na Bíblia. Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11 e 13, Jeremias escrevendo sobre esse tema também, ele fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. Então Jesus falando, o Senhor falando para o povo de Israel, né? Para o povo de Israel. Agora, chegou um tempo que o povo de Israel, eles não deram a devida atenção à palavra do Senhor Deus, né? Não deram atenção à palavra do Senhor Deus. Aí você vê em Amós capítulo 5, versículo 4, assim o Senhor falando para a nação de Israel: assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não fiquem me buscando em Betel, ou não vão a Gilgal, não faça peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzido a nada. Busque o Senhor e terão vida. Então, o profeta Amós aqui exortando o povo de Israel a ficar esperto, eles pararam de buscar a Deus em lugares em que Deus não
não era encontrado, né? Eles buscavam a Deus com base em alguns altares, alguns locais especiais, né? Aí Deus exortou através do profeta: busque a mim, para que eu lhes dê vida com abundância. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, que é a inauguração do tempo da graça, né? O tempo favorável, né? Onde Jesus se revela para todos os homens, né? Nós começamos então esse tempo favorável, tempo aonde o Senhor, Ele deseja revelar aos homens. Esse tempo favorável também é o chamado tempo da graça. Tempo da graça, né? Esse tempo tem data para terminar. Esse tempo tem data de findar. Então por isso a Bíblia diz: enquanto há tempo. Porque o tempo de Deus e o tempo do homem, né? Tem muitas pessoas que perderam o tempo de buscar a Deus pela sua própria existência. Ele foi acometido de alguma coisa, num acidente, numa tragédia, e não deu tempo de continuar buscando a Deus e perdeu a oportunidade de buscar a Deus. Então, enquanto você tem vida, tem consciência, tem raciocínio, tem inteligência, tem saúde, tem prontidão, tem oportunidade, busque a Deus, porque Ele quer revelar a mim e a você. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso, não é? Então nós temos que entender que buscar, enquanto se pode achar é porque Ele encontra disponível atender o que busca. Ou seja, Deus se deixa ser achado. Não é nós que encontramos Deus, é Deus que deixa ser encontrado. É Deus que revela para a gente. Aí nós observamos isso, né? Em algumas passagens da Bíblia, para o próprio Jesus encontra com aquele Zaqueu, né? Zaqueu é aquele cobrador de imposto, corrupto, né? Que fazia parte, que certamente servia de exemplo no dia para algumas autoridades brasileiras, né? O senhor Zaqueu, cobrador de imposto, mas que cobrava a propina por fora, não é? Aí ele encontra com Jesus, arrependido dos seus danos, dos seus pecados, e Jesus vê no coração dele um homem disposto a arrepender. Aí ele encontra com Jesus, ele fala: ó Jesus, eu estou arrependido do que eu estou fazendo, que eu estou fazendo errado, é pecado, eu quero me arrepender, eu estou disposto a devolver o que eu roubei 4 vezes mais, né? Aí Jesus: bom, esse homem tem coração bom, é? Aí ele fala: esse é um verdadeiro filho de Israel. E ele fala assim: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Então Jesus veio ao encontro do homem, veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24 e 25, nós temos ali a passagem em que o apóstolo Paulo se encontrava em Atenas, no Areópago, né? Naquele mercadão, naquele shopping de fofoca, né? De conversa fiada. Naquele Areópago havia ali 33 mil deuses erguidos, 33 altares de Deus estranho, e havia até um altar de Deus desconhecido, porque eles pensavam: pode ser que nós esquecemos de algum Deus, ele vai ficar enfesado com a gente, então eu vou levar o altar para o Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo chega lá e prega a seguinte mensagem: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, não se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecido, e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e também existimos. Amém?
Então Paulo dizendo que esse Deus criador dos céus e da terra é soberano, né? Ele está acessível, está disponível, está interessado em ser encontrado. O salmista, os salmos, em grande parte do salmo nós encontramos ali a expressão: buscai ao Senhor, buscai a sua força, buscai a sua face continuamente. É a expressão salmista. Salmo 9:10 fala: em ti, Senhor, confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Nunca desampara o que te buscam. O sábio Salomão, ele orando ouviu de Deus assim: se o buscares, será achado por ti, porém se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Então o segredo é esse, é buscar a Deus, é buscar a Deus. Agora nós temos um versículo famosíssimo, evangelístico, né? Muito fala forte com a gente, que é 2 Crônica 7:4. É um tema de música, né? É um tema de música. Eu não lembro aqui a música. Se eu lembrasse aqui, eu até cantava. A música é bonita, mas eu não dou conta de cantar. Você sabe ela dessa? Aí se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Então se você busca a Deus, Deus salva a sua família, cura as suas enfermidades, atenta para seus problemas, acalenta a sua dor, visita você poderosamente, traz paz, traz alegria e traz solução que você não tinha ainda. Buscar o Senhor é o segredo. Glória a Ele, aleluia. A Bíblia em Mateus 7:4 fala bem claro: buscai, a seguinte: pedir, buscai, bater. Então buscar a Deus é uma questão de continuidade, de insistência, de perseverança, né? Esse é o segredo da vitória, da gente alcançar a palavra de Deus, alcançar a bênção de Deus, né? É Deus sendo achado por nós. É a gente chamar pelo seu nome, é a gente humilhar e orar, né? E buscar a face dele, né? Quando ele está, foi até dito aqui que seus ouvidos estão abertos, né? Para escutar o meu clamor, a minha oração, o meu pedido, e ele recebe com muita alegria o pedido e o clamor daqueles que buscam a ele de todo o seu coração. Em Jó capítulo 5, versículo 8, tem um conselho de Jó interessante, né? Não é de Jó, do conselho não é de Jó, não, de um amigo de Jó. Aí Jó relata o seu problema, suas tragédias, relata suas dores, suas aflições. Aí o conselho é esse, e é o mesmo conselho que eu dou para você. É o mesmo conselho que eu te dou. Fala bem assim: no seu lugar, eu buscaria o Senhor. É o conselho que eu te dou, viu? Do seu problema, a sua luta, a sua questão, suas frustrações, suas decepções, seja o que for, né? Suas agonias da vida, é o conselho profético que você recebe dessa noite. No seu lugar, eu buscaria ao Senhor. Vira para o seu irmão e fala: no seu lugar, eu buscaria o Senhor. Para que buscar socorro onde não tem socorro? Para que buscar força onde não tem força? E o Senhor, ele questionou isso fortemente para o povo de Israel. Aí ele fala bem assim, lá em Isaías 31, ele fala assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que conta com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros, na grande força dos seus cavaleiros, mas não olha para o Santo de Israel, nem busca ajuda
que vem do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmão, antes de você buscar socorro, né, no banco, né, busca Deus primeiro. Antes de você tomar emprestado, ficar devendo ainda mais, busca o Senhor primeiro. Antes de você fazer um desatino, uma mudança, uma coisa que vai trazer consequência na sua vida, porque você não analisou, observa a coisa, busque o Senhor primeiro. No seu casamento que há problema, você quer buscar alguém que possa orientar você, alguma terapia. Antes disso tudo, busque o Senhor para a sua vida, porque Ele é o melhor conselheiro em todas as horas. Aleluia. É verdade que tem muita gente que busca Deus por razões não tão importantes, né? A gente pode perguntar qual que é a razão, qual que é a motivação maior daquele discípulo em procurar Jesus, né? É a pergunta que a gente faz, que qual é o seu maior interesse em procurar Jesus? Qual o seu interesse maior, né? O que mais queremos ao encontrar Jesus? O que mais queremos? Qual que é a minha... Se Jesus apresentasse para você, o que você está buscando? O que você quer de mim? Aí alguém pode dizer assim: rapaz, eu nem pensei, eu estava tão dispersado, tão alheio, que eu não tenho nem a resposta para dar. Então se Jesus te apresentasse aí num sonho, numa visão, né, dissesse: filho, filha, o que queres de mim? O que você busca de mim? Aí você iria falar o que está no seu coração, não é? No seu coração. Há muitas pessoas que naquela época buscavam Jesus somente para ver um sinal. Ver um sinal, queriam algo extraordinário. Maravilha, irmão. Se a gente tivesse aí uma ajuda da IA em fazer descer estrelas do céu dentro da igreja e anunciar na internet, muitas pessoas queriam ver sinais. Fala em IA. Fique esperto. A IA, que é a inteligência artificial, ela está fazendo, ela vai criar o Deus virtual. O Deus virtual. O que a IA está planejando e daqui a uns dias vai estar nas redes aí, no mundo cibernético da vida? Ela vai buscar o que é de bom nos deuses das religiões. Ela vai buscar o que interessa, o que fala o budismo de Deus, o confucismo de Deus, o islamismo de Deus, o judaísmo de Deus, o cristianismo de Deus. Ele vai buscar e formar um compêndio. Nesse compêndio, ele vai formar o Deus ideal. O Deus ideal. Esse Deus ideal vai ser cultuado, vai ser admirado, vai ser aplaudido, mas é um Deus ideal da mente humana. Esse Deus da mente humana nunca é o Deus verdadeiro. Esse Deus nunca, ele é aquele que só ele revela. O Deus criado pelos homens é falsos, é enganosos, e assim por diante. Então, o que nós mais queremos ao encontrar Jesus? Muitos haviam procurado Jesus por um socorro imediato, por um milagre de cura. Buscava Jesus por algumas razões. Por exemplo, qual que é as razões que nós precisamos buscar Jesus? Eu faço aqui 7 razões porque eu preciso procurar Jesus. Bem simples, mensagem simples, verdade simples, mas que eu sei que pode ser interessante para você. As razões que me importam a mim e você, por que eu devo procurar Jesus? Primeira, somente Ele tem palavra de vida eterna e só Ele é a vida eterna. Amém? Somente Ele tem palavra de vida eterna e só Ele
tem a vida eterna. Segunda razão, porque eu devo procurar Jesus. Somente Ele salva o homem. Não há nos céus da terra, nem debaixo da terra, nenhum nome que se possa eleger para nós ser salvo. Só Jesus Cristo salva o homem. Terceira razão, somente Ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarta coisa, somente Jesus Cristo é que morreu e ressuscitou para salvar o homem. Quinta razão, somente Jesus Cristo, nele eu sou aceito por Deus, sou amado por Deus e sou constituído como filho de Deus. Sabe, Deus me aceita, Deus me ama. Sabe, não é porque Deus te ama porque você é bonzinho, não. Deus te ama porque você está em Jesus. Em Jesus eu sou amado do Pai. Em Jesus eu sou filho de Deus. Em Jesus eu sou aceito por Deus. Em Jesus eu conheço a plenitude de quem Deus é. Glória a Jesus. Sexta coisa, somente através dele eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: eu enviarei para vós outro Consolador, que vai estar com vocês, vai habitar em vocês, vai ensinar toda a verdade, vai vos guiar, vai vos santificar, vai vos consolar, vai vos abençoar, vai vos fortalecer e vai vos arrebatar um dia. O Espírito Santo. E sétimo, somente nele, Jesus. Somente, essa que eu queria que você ouve, somente em Jesus eu alcanço o status, eu alcanço a posição de ser morada de Deus. Em resumo, nos dias atuais, você é o o CEP de Deus na terra. Você é a morada. Se alguém, onde Deus mora? Se você for atrevido, no meu coração, do dia em que aceitei Jesus e passei a ter vida eterna com Ele. Onde mora Jesus? Mora no meu coração, porque eu sinto a sua presença, trazendo paz, alegria, conforto e esperança para a minha vida. Onde mora Jesus? Mora na minha casa, porque nós ali servimos e adoramos, e a minha casa é um altar de adoração ao Senhor. Glória a Ele. Agora, veja bem, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, fala assim. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Assim não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um bom preço, ou por um alto preço. Ou seja, eu e você tornamos propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Então, se essa pergunta fosse feita nos dias atuais, para qualquer um de nós, onde Jesus mora, você teria que dizer: mora no meu coração, desde o dia que eu aceitei como meu Salvador. Amém? Mora no meu coração, desde o dia que eu aceitei como meu Salvador. Aí, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é visível, ele não é estampado aí nas organizações humanas. O reino de Deus está aonde? Dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, alegria e contentamento no seu espírito. Irmãos, o reino de Deus em nós, ele coloca Deus morando em nós.
E quando Deus mora em nós, tudo aquilo que é ruim, infernal, contaminoso, tem que sair, tem que ir embora, não é? Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar nós do inferno, mas fez morada em nós para o inferno sair de nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar nós do inferno, mas Ele fez morada em nós para o inferno sair de nós. Crente não pode ter vida infernal. Crente tem que ter vida celestial. Crente não pode ter vida sufocada como se fosse um lugar de penumbra, um lugar de terror, de tristeza, de angústia. Não, o crente foi constituído morada do Espírito Santo para viver a excelência da comunhão com aquele que é Criador dos céus e da terra, que alto se revelou para mostrar para mim e para você o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é maravilhoso às nossas vidas. Agora, João 14, 23 fala assim: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Que eu aprendo aqui: nunca ninguém vai conseguir obedecer a Bíblia se não amar Jesus. Não tem jeito, irmão. Se você não amar Jesus de todo o seu coração, acima de tudo que você tem, acima de tudo que você não vai conseguir obedecer a Ele. Você só obedece a Bíblia quando você ama de fato a Jesus. Jesus é amado de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, de toda o seu interior. Ele é amado por excelência dentro de você. Se não existe essa capacidade, esse amor, você não consegue amar, obedecer a Bíblia. Por que eu vou deixar de pecar? Qual a razão? Por que eu vou deixar de ser uma pessoa que vai atender meus caprichos da carne? Qual que é a razão? As pessoas jamais entendem isso. Pastor, o senhor não pratica isso? Não faz isso? Não, porque eu sou crente. Isso é loucura. Irmão, se não fosse o amor de Jesus em nós, era loucura mesmo. Mas como eu amo Jesus, eu tenho razão sobeja de obedecer a sua palavra e fazer o que ela manda eu fazer. Aí diz o seguinte: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará. Meu Pai o amará. Deus te ama porque você ama Jesus. Deus te ama porque você ama Jesus. Todas as pessoas que dizem que ama a Deus, mas rejeitam Jesus, esse amor é mentiroso. Não é verdadeiro. Deus só ama quem ama Jesus. Outra coisa: quando eu amo a Jesus, obedeço a sua palavra, e o Pai me ama, diz a Bíblia, assim nós viremos a Ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. É o que diz João 23. Então, aí é o poder residencial do Espírito Santo na vida de um pecador. Aí quando os discípulos perguntaram onde o Senhor mora, Jesus falou assim: venha e ver. Venham e vejam. Venham e vejam. Essa explicação pode alguém falar assim: onde Jesus mora? Você pode dizer, anda comigo um dia, você vai ver onde ele mora. Onde Jesus mora? Vai na minha casa, você vê onde Jesus mora. Onde Jesus mora? Vai na minha igreja, para você saber onde Jesus mora. Não é? Aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, eu queria te botar assim nesse clima de extensão, de prioridade, privilégio,
de posicionamento, né? Sabendo que eu sou morada de Deus na terra. Glória a Deus. Aí, eu sou santuário de Deus aqui na terra. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Aí eu pergunto assim: pastor, por que é que Deus mesmo habitando em mim, eu não consigo vencer isso, vencer aquilo? Porque Deus morando em mim, pastor, eu não consigo ser um crente que honra o teu nome, Senhor. Por que eu mesmo sendo crente, Senhor, e eu carregando a Bíblia e crendo que o Senhor mora em mim, Senhor, eu ainda não consigo ser uma pessoa fiel, uma pessoa santa, não consigo ser uma pessoa honesta e assim por diante? Por quê? Preste atenção. Se você empresta ou aluga uma casa para alguém, você fica com a chave? Quem fica com a chave? Quem mora? Verdade? Quem mora? Você precisa saber de uma coisa: o Senhor mora em você, mas Ele quer uma coisa em você. Dê a chave do seu coração para Ele, porque Ele deixa entrar quem Ele quer e expulsa quem Ele quer, e só entra quem Ele quer. Quando Deus tem o controle da minha vida por inteiro, nenhuma influência, nenhum espírito demoníaco, nada vem roubar a minha paz, roubar a minha alegria, roubar o meu conforto, porque Deus manda, domina, controla a minha vida por dentro. Aleluia. Agora, se você é daqueles que Jesus mora no seu coração, você faz a cópia da chave e dá para os amigos, dá para outras pessoas. Aí você é tipo aquela casa que qualquer um entra. Cidade sem muro, sem proteção. Cidade aonde qualquer um tem acesso. Mas se Jesus mora em mim, Ele tem controle da minha vida, domina a minha vida, a chave quem tem é Ele. A chave quem tem é Ele. E se Ele tem a chave, Ele te protege de todos os males, de todas as ciladas, de todas as armadilhas, de toda a perversidade, de toda a fraqueza, de tudo aquilo que é impedimento para você ser um homem ou mulher vitorioso no Senhor Deus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem cá, irmão Anderson. Pensa aí, Anderson. Buscai ao Senhor. Pensa aí, meu filho. Eu quero nesta noite, deste culto, o seguinte: a direção que eu tenho para vocês no dia de hoje é esta. Venham e vejam. O Espírito Santo precisa ter de você, meu irmão, a prova de que você não está. Sabe, quando eu era muito, quando eu era mais jovem, eu morava numa casa tão feia, tão ruim, tão suja, tão pobre. Eu tinha uns amigos ricos. Ele falava assim: Daniel, onde você mora? Eu rodeava toco, rapaz, para não contar onde eu morava. Eu passava tempo, mas não levava ninguém na minha casa. Sabe? Eu tinha vergonha que alguém fosse na minha casa. Era tão feia, tão pobre, não pode. Se eu levar esse amigo na minha casa, eu vou ficar desmoralizado. Ô irmão, o que Jesus está falando aqui, assim, Jesus falou assim: venham e vejam. O que Jesus quer que eu e você tenha, se alguém perguntar: onde mora Jesus? Você tenha prazer, venha e veja. Ele mora na minha casa. Era uma casa pobre, era uma casa suja,
Era uma casa feia, mas Ele transformou em uma casa abençoada, uma casa alegre, uma casa festiva, onde a glória de Deus está presente. Aleluia! A sua casa não faz vergonha para você, não. A sua casa não envergonha o reino, não. É uma casa abençoada, uma casa coroada, uma casa enfeitada, uma casa adornada com a bênção, com a glória, com a presença do Senhor. Aleluia! Nesta noite, venha e vejam. Deixa os homens, deixa as pessoas saberem a casa, a morada que você permitiu Deus tomar conta para você, que é o seu interior, é o seu espírito, é a sua alma, o âmago da sua alma. Deixa o Senhor ter absoluto controle do seu interior de vida, do seu interior espiritual. Vamos orar, vamos orar. Eu quero orar primeiro o seguinte. Eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele quando entra na vida de uma pessoa, primeiro ele adorna, ele limpa a casa, tira tudo aquilo. Você já fez uma de vez em quando a gente vai fazer uma limpeza, a limpeza do escritório, o escritório, meu gabinete ali, de vez em quando tem que fazer uma limpeza. Aí eu fico lá vendo papel sujo que eu guardei de 1979, 1985, reportagem. Eu falei, mas para que eu quero isso? Para que eu vou mostrar isso? Você sabe, é aquelas pessoas que às vezes vai visitar alguém, aí o assunto acaba e vai mostrar o quadro de fotografia, né? Como é que chama lá? O álbum de fotografia. Aí, o álbum de fotografia, e essa aqui, rapaz, isso aqui deu câncer, morreu. E essa aqui, esse aqui, foi um problema, aí desviou, largou da mulher, ficou uma tragédia. Para que eu quero ouvir, que eu quero ver coisas que vai estragar o convite da minha casa? Quando chegar alguém na sua casa, mostre o álbum do céu, mostre a esperança que você tem em Jesus, mostre a paz que Jesus te deu, mostre a alegria que a palavra de Deus dá na sua vida. Portanto, seja a sua paz uma casa de paz. Uma casa de paz, uma casa onde Deus tem prazer em morar, onde Deus tem prazer em ficar, onde Deus tem prazer de ser bem recebido. Festeja a morada de Deus na sua vida. E se porventura alguém está com algum sentimento, com alguma coisa que está impedindo de desfrutar os benefícios do reino de Deus, nesta noite o Espírito Santo vai fazer uma limpeza em seu interior e te devolver toda a alegria, toda a paz e todo o contentamento que há no reino do Senhor Deus.